Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 7 de fevereiro, estamos na quinta semana do tempo comum. O evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 7, versículo do 1 ao 13, e diz assim: Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: Honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: O sustento que vos podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essas pessoas ficam dispensadas de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com tradições que vós transmitis. E vós fazei muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus lembra aqui nessa passagem a palavra do profeta Isaías para condenar o apego a doutrinas e certezas humanas que nos impedem de aceitar as propostas de Deus. Então aquele povo antigamente, e muitas vezes nós hoje também, somos muito ligados a preceitos que nós mesmos criamos, que aquele povo mesmo criou, do que realmente a tradição de Deus, a verdade de Deus. Para saber a verdade tem que encontrar na palavra. Então aqui os fariseus e os mestres da lei, eles ficaram abismados com um pequeno fato, que os discípulos de Jesus, mediante a todo o seu trabalho, toda a sua correria, começaram a comer o pão, matar a sua fome, sem purificar as mãos, de acordo como eles prescrevem. E aí Jesus fala para eles o que é mais aquilo que entra dentro de nós que é mais pecador, ou aquilo que sai de nossas bocas. Às vezes as pessoas se preocupam muito com aquilo que ingerem e esquecem daquilo que falam. Quando acusa, quando condena, quando aponta o dedo para alguém, isso é aquilo que sai de dentro de nós. E aqui era com isso que os fariseus estavam preocupados. Somente com aquilo que os discípulos estavam ingerindo, que era contra a lei, contra a tradição. Preceitos que eles mesmos criaram e muitas vezes não cumpriam.
como Jesus mesmo coloca no Evangelho de hoje. E isso muitas vezes, meus irmãos, também acontece com a gente. Nós nos preocupamos com detalhes tão pequenos de dentro de nossa comunidade, dentro de nossa casa, da nossa sociedade. Esquecemos o mais importante de todos eles, aquilo que vem do alto, aquilo que vem de Deus, os ensinamentos que Deus realiza em nossas vidas. Isso sim que nós devemos guardar. Isso sim que nós devemos trair para dentro de nós. E realmente deixar essa semente da palavra poder crescer em cada um. É com essas coisas que nós devemos nos preocupar. Não com as coisas que o mundo cria, com as coisas que as pessoas observam, com as tradições da igreja, se nós não tivermos a tradição da palavra de Deus. Que ela seja a nossa forma de agir, a nossa orientação para continuar nessa caminhada. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.